1 Samuel, capítulo 21, nós vamos continuar a nossa série Um Homem Segundo o Coração de Deus. Mas eu li essa semana que Kennedy, em uma visita à NASA, perguntando a um homem que era um faxineiro sobre a função dele lá, e a resposta deste homem foi bem interessante. Ele disse: estou ajudando a pôr um homem na Lua. Na então busca, não é, de disputa durante a Guerra Fria de realmente chegar até a Lua. O fato é que a resposta desse homem é realmente algo que precisa de uma reflexão, porque mesmo que em sendo um faxineiro, ele encontrou propósito na sua função. Não era simplesmente executar um serviço, executar um trabalho, mas realmente perceber de uma perspectiva pessoal de que aquilo fazia parte de algo muito maior do que ele. E essa discussão, ela é bem, inclusive, disputada no mundo da filosofia, no mundo da psicologia, que é justamente o tema propósito, missão, objetivo. Alguns vão dizer que, na verdade, a vida é completamente desprovida de propósito, como Sartre. Ele vai dizer, inclusive, que o homem deve ser corajoso o suficiente para encarar a realidade que é a ausência de propósito na própria vida. Outros, como Freud, vai dizer que, na verdade, não há um propósito, mas há, de certa forma, uma tentativa de criar um propósito, ainda que ilusório, que no final da história se resume à busca pelo prazer. Você vai, na verdade, encontrar várias definições e pontos de vista sobre a necessidade do homem, do ser humano, de um propósito. Mas a mais interessante que eu gostaria de trazer para você é de Viktor Frankl, um neuropsicólogo que realmente escreveu um livro bem interessante sobre este assunto, né? E que ele vai dizer, por conta da sua experiência em campos de concentração, porque era um judeu. Na verdade, a história dele é bem interessante nesse sentido, mas tristíssima, né? Que está no fato de que, durante a guerra, ele e sua esposa, grávida, e seus familiares, irmãos e pais, foram levados para os campos de concentração, e ele perdeu todos esses. Eu anotei, inclusive, o número da tatuagem dele, que ele, na verdade, divulga no seu livro Em Busca de Sentido, que é 119 104, era o seu número. E ele então vai dizer que o que realmente fazia com que o homem judeu, em um campo de concentração sofrido, em uma realidade terrível como aquela, definhasse, era a simples ausência de propósito naquele lugar. Ele fala que os campos de concentração tinham o poder de tirar qualquer esperança do ser humano. E ele vai dizer que o desespero é o sofrimento sem propósito. E aí ele produz o seu livro e ele vai dizer, curiosamente, que a única coisa que pode dar sentido à vida humana é realmente encontrar uma missão, encontrar um propósito, entender ou buscar o porquê de você existir e realmente encontrar sentido na sua trajetória. Embora o ponto de vista dele seja um ponto de vista extremamente humanista, apesar dele em alguns momentos citar Deus, eu queria trazer você para essa discussão do ponto de vista bíblico. Se realmente é uma realidade nas nossas vidas, um propósito, uma missão, algo realmente que a gente entende que é o rumo, o referencial para a nossa trajetória enquanto essa existência. Por isso convido você a ler comigo 1 Samuel, capítulo 21, que diz assim: Davi foi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, que foi ao seu encontro tremendo, e lhe perguntou: por que vens só, sem ninguém que te acompanhe? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me encarregou de uma missão, dizendo: ninguém saiba desta missão da qual te encarreguei e te dei ordens. Quanto aos homens, combinei um certo lugar onde eles estarão. Agora, o que tens à mão,
dá-me 5 pães, ou o que tiveres. O sacerdote respondeu a Davi: não tenho nenhum pão comum, mas tenho pão sagrado. Se os homens pelo menos se abstiveram de mulher ou de mulheres, poderão comer. Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: sim, como de costume, nós nos privamos de mulher quando saímos. Os utensílios dos homens também foram consagrados, embora fosse para uma viagem comum. Quanto mais hoje, os seus utensílios seriam consagrados. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão, senão os pães consagrados, que haviam sido retirados de diante do Senhor no dia em que foram substituídos por pão quente. Naqueles dias havia ali um dos servos de Saul, cumprindo deveres diante do Senhor. Ele se chamava Doeg, era edomeu, chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: tu tens uma lança ou uma espada aqui? Porque eu não trouxe nem a minha espada nem as minhas armas, pois a missão do rei era urgente. O sacerdote respondeu: a espada do filisteu Golias, a quem feriste no vale de Elá, está aqui enrolada num pano, atrás do colete sacerdotal. Se quiseres, pode pegá-la, porque esta é a única que há aqui. E Davi disse: não há outra melhor, dá-me a espada. Esse texto é um texto, eu poderia dizer, perdido dentro da história de Davi. Existem tantos relatos heróicos, né? E interessantemente descritos como momentos cruciais, áureos na história desse grande rei. Mas eu digo para você que esse capítulo 21 é um capítulo chave para que a gente entenda realmente as mudanças, as texturas, os universos que vão surgir a partir realmente deste episódio. Para um pouquinho de contexto, nós vimos, né, nos últimos 3 domingos, a vitória de Davi sobre o gigante, o grande homem Golias. E então Davi é levado para o palácio por Saul. Davi se torna o escudeiro real. Muitos anos já se passaram, alguns anos se passaram. Davi já não é mais aquele rapaz, mas é um homem já experiente. E por conta da sua fama e por conta do povo cada vez reconhecer mais e mais a liderança de Davi, Saul começa a ter ciúmes. Saul era o rei até então, e ele realmente não consegue conviver com o crescimento cada vez maior do reconhecimento do povo na liderança de Davi. Então Saul tenta matá-lo. Em um momento ele lança a sua lança real e quase acerta em Davi, e Davi realmente fica confuso, sem saber o que fazer. Em outros momentos Saul vai mandar um exército para lutar com os filisteus, e ele manda botar Davi bem na frente para que ele morresse. Então vai haver todo o tempo uma tentativa de Saul de matar Davi, até em um determinado momento que ele decide realmente matar Davi em sua cama. Davi fica sabendo, porque Jonatas, filho de Saul, é um homem que tem uma amizade intensa com Davi, que realmente o ama de todo o coração. Avisa Davi, Davi então foge pela janela. A filha de Saul, que era sua esposa Milca, o ajuda a fugir, e Davi vai então ter com Samuel. Davi aqui está em fuga. Saul já decidiu que a morte dele era iminente, certa. Saul então começa a procurar Davi para matá-lo. Davi está com Samuel no capítulo anterior, depois ele foge e vai para as cavernas. E este capítulo 21 é um capítulo interessante, porque Davi, ao invés de investir em uma fuga para mais longe, ele vai até o tabernáculo. O texto diz, por exemplo, que ele foi a Nob. O tabernáculo não ficava em Nob no início, ficava em Siló. Mas por causa de uma invasão filisteia e da morte de muitos sacerdotes, o tabernáculo foi transferido para essa cidade. A cidade era uma cidade sacerdotal. Ali estava o tabernáculo, ali estava em torno de 85 sacerdotes, e eles viviam única e exclusivamente para a função do tabernáculo, para a função dos ritos e dos cultos. Davi então chega fugindo, preste atenção nos detalhes. Ele está fugindo e ele vai até este sacerdote chamado
Aimeleque, em algumas versões Abimeleque. E aí a gente se pergunta, qual é a intenção verdadeira de Davi? Porque ele, a princípio, chega perguntando se havia pão para comer, mas não sem antes o sacerdote ficar, em algumas versões, com medo, em outras estremecido, em outras preocupado, porque não era comum um homem do status de Davi andar sozinho, sem armas, sem soldados, sem acompanhantes. Então Aimeleque percebe que tem alguma coisa errada naquela ida de Davi até o tabernáculo. Por isso ele vai perguntar a Davi por que ele estava sozinho. Onde estão os soldados? Onde estão os seus acompanhantes? Então Davi inventa uma história. A história de Davi aqui é toda inventada. Ele fala, não, Aimeleque, eu estou em uma missão real, essa missão é secreta, ninguém pode saber disso. Os meus homens estão me esperando em um determinado local. Essa informação pode ser verdade ou não, porque Jonatas falou que realmente haveriam homens que também estavam fugindo de Saul à espera dele. Ele fala, então eu não trouxe nenhum tipo de mantimento por causa da urgência da missão. Aimeleque não é tolo. Se nós lermos o capítulo 22, nós vamos ver que ele realmente sabe quem é Davi, sabe que a situação não está normal, mas ele realmente vai atender aos pedidos de Davi. Aqui que a história começa a ficar mais interessante. Davi conta toda aquela história dele de missão secreta. Aimeleque finge que acredita. Ele fala, eu não tenho pão normal aqui, eu não tenho pão para te oferecer, mas aqui é uma coisa tensa, eu tenho os pães sagrados. O que são os pães sagrados? São chamados pães da proposição. Eram 12 pães que eram colocados sobre uma mesa, cada pão representando uma tribo de Israel, e esse pão não poderia faltar naquela mesa. Todo sábado o sacerdote ia lá, colocava pães quentes, novos, e aqueles que ele retirava não poderia ser comido por ninguém, a não ser pelos sacerdotes ali. Entende isso? Isso aqui é sagrado, isso aqui não se mexe. O pão não poderia ser comido por qualquer um, somente pelo sacerdote, e ali não poderia sair com aquele pão para outro lugar. O estranho é que Aimeleque oferece então para Davi 5 dos 12 tem o pão sagrado, e ele fala algumas coisas como pergunta se os soldados ou Davi tiveram contato com mulheres, porque para alguns trabalhos no tabernáculo e no templo posteriormente, o homem nesse tipo de função precisava estar sem ter relacionamento sexual. Davi fala assim, não, claro, todos estamos assim, inclusive hoje, que é um dia muito especial, né, por causa da missão. E aí Aimeleque vai então e dá a Davi os 5 pães que eram os pães sagrados. Esses pães são pães que representam, além das 12 tribos de Israel, representa a manutenção de Deus ao seu povo. Acho que isso é bem fácil de entender. 12 pães representando o cuidado de Deus para com Israel. Mas tem um outro símbolo. Os 12 pães que eram comidos pelos sacerdotes representavam também a refeição junto a Deus, em um símbolo de intimidade, porque a gente sabe que a refeição no mundo antigo era algo que era símbolo realmente de uma comunhão, do estar junto, não era simplesmente chegar e comer somente ali no tabernáculo, naquele lugar, era realmente uma refeição próxima a Deus, porque Moisés, quando sobe com Arão ao Sinai para pegar as tábuas da lei, diz o texto em Êxodo que eles fazem uma refeição diante de Deus, porque realmente aquilo simbolizava o pacto, a aliança de Deus com o povo. Mas esses pães que eram sagrados e que não poderiam ser comidos por qualquer um, são dados a Davi. E isso vai gerar uma discussão até no Novo Testamento, porque você deve se lembrar, como, por exemplo, em Marcos 2, capítulo 2, versículo 23, em que os discípulos de Jesus
num sábado, colhem espigas, não é isso? Para comer, e são acusados pelos escribas e fariseus de estarem trabalhando no sábado, o que era proibido. Colher espigas, colher sementes era um trabalho e era expressamente proibido no sábado, porque o sábado era para descanso. E aí o que Jesus fala? Não leram vocês que Davi comeu os pães da proposição que era proibido para qualquer um comer? Vocês lembram do texto? Não lembram vocês que Davi comeu os pães da proposição que era proibido para qualquer um comer, a não ser para o sacerdote? E aí Jesus diz mais, né? O sábado não foi feito para o homem, mas sim, ou o contrário, o homem não foi feito para o sábado, mas sim o sábado para o homem. E eis aqui quem é maior que o sábado. O que Jesus está querendo dizer? E a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Jesus está querendo dizer que ele e os discípulos estavam em uma missão muito especial. E os discípulos estavam realmente juntos, né, daquele que era o centro de toda a revelação, daquele inclusive que os sábados apontavam. Os sábados apontavam para Cristo, para o Messias, para aquele que traria realmente um descanso para o seu povo. Não um descanso físico, um descanso do corpo, mas o descanso da alma, o descanso realmente salvífico. E o que Davi está fazendo aqui é realmente tipificando aquilo que seria o Cristo, porque Jesus é o descendente de Davi, é o filho de Davi. E há mais, além de ser um tipo, existe um elemento em Davi, eu quero que você grave isso, que é extremamente importante e que já tenho dito nas passagens que nós temos lido, é que Davi realmente não se enquadra, ele não se enquadra no modelo do Antigo Testamento. Ele é realmente um burlador de regras. Davi, ele é um burlador de regras. A gente começa com a unção, ele não passa por cerimonial de purificação, como a gente viu. Todos os irmãos têm que se lavar, têm que ser purificados. Davi não. Samuel vai lá e unge Davi. Agora você vai ver Davi aqui comendo os pães que era proibido para qualquer um comer, e nada acontece. O escritor não critica, não faz uma afirmação negativa sobre o fato. Davi inclusive está mentindo aqui. Entende isso? Cadê a crítica do autor? Porque não, ele é um mentiroso, inventou essa história. Ele não está fazendo isso. Em outro momento, Davi ele vai, falávamos até isso na escola bíblica hoje, me sair com um papo, eu vou construir um templo para Deus. Do nada, ninguém pediu e Deus vai dizer depois através do profeta, te pedi alguma coisa? Nunca te pedi templo, mas por causa do desejo do teu coração, tua descendência será para todo sempre. Você sabe o que tem em Davi que agrada ao coração de Deus? É que Davi, ele dá um passo para além da religiosidade, ele dá um passo na direção da intimidade com Deus, e Deus gosta. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que Saul fez um sacrifício que não poderia. Quem poderia era somente o sacerdote, é a mesma situação. Somente o sacerdote poderia fazer um sacrifício. Saul faz, porque está com pressa, não quer esperar Samuel. E por causa desse gesto, Deus vai dizer que Saul perdeu o reino ali. Por que Davi não? Por que Davi não? Porque Davi ele dá um passo na direção da intimidade. Saul não. Saul é um religioso. Saul é um contraventor. Saul é um ladrão de realmente de glória. Davi não. Davi identifica as coisas que têm valor. Davi identifica o que realmente é excelente e o que realmente é ali tipificado por todo cerimonial religioso do Antigo Testamento. Ele identifica essas coisas, por isso ele extrapola, por isso ele avança, por isso ele muitas vezes, eu posso dizer e ouso dizer, e eu tenho dito na verdade há muitos anos, que Deus é surpreendido por Davi. Deus é sempre surpreendido por Davi, porque Davi vai além do que se espera dele, porque Davi extrapola os limites, porque Davi avança para a intimidade a ponto de Deus realmente não saber, me entendam a metáfora e o antropomorfismo, o que fazer com esse homem se não amá-lo. Entende isso? E sabe qual é o nosso problema? Vivemos na linha da religiosidade, cumprindo os ritos,
cumprindo as obrigações, cumprindo os cerimoniais e não entendendo que tudo isso aponta realmente para um convite de Deus para a intimidade, para avançarmos, para conhecê-lo cada vez mais. Não é sobre regras mais, não é sobre quem pode ou quem não pode comer o pão, é sobre realmente entender que o pão era para a comunhão com Deus. Você sabe o que significa proposição? É o pão da presença de Deus. O pão da presença de Deus. Davi come comendo, não lava as mãos, e Deus se agrada. Você pode estar pensando, Davi mentiu. Não me interessa. Não me interessa. Porque não interessa ao escritor bíblico. Porque não interessa a Jesus. Davi comeu o pão da proposição, porque ele identificou que havia um passo muito maior do que o cumprimento dos deveres, que era o da graça. E Deus convida a cada um de nós a ultrapassarmos realmente esses limites obrigatórios e avançarmos para conhecê-lo cada vez mais e mais. Amém? Amém, amém ou não amém? Amém. Ninguém comeu pão hoje não? Você está convidado, me chame. Então, voltando à história aqui, o Aimeleque vai dar mesmo. O Aimeleque também, gente, a leitura dele, por exemplo, você vai ler alguns comentaristas que vão dizer que em algumas situações de fome, por exemplo, em que a vida estivesse correndo riscos, essas leis poderiam ser quebradas. Mas na verdade não há uma unanimidade nesse tipo de posicionamento, e os judeus mais ortodoxos, eles vão dizer que não tinha não, que isso nunca aconteceu, que isso é coisa moderna dizer que havia, não havia. O Aimeleque é que realmente faz uma leitura, porque ele conhece Davi, e ele vai dizer isso posteriormente, e por isso ele atende a Davi. Eu vou convidar você a ler um pouquinho mais aqui, só para que a gente entenda. Capítulo 22, por exemplo, versículo 10, o que vai acontecer aqui? Saul vai ficar sabendo da vinda de Davi ao tabernáculo, e vai chamar os sacerdotes. Então esse Doeg, que está lá no tabernáculo, cumprindo, provavelmente algum cerimonial de purificação porque ele estava impuro, ele vai denunciar, ele vai dizer que Aimeleque ajudou Davi. E a resposta, primeiro vamos ler a acusação, do versículo 10 diz assim: Aimeleque, segundo a acusação de Doeg, consultou o Senhor em favor dele. Ele vai dizer, esse Davi traidor, Saul, que você quer matar, eu estava lá quando ele chegou, e Aimeleque consultou o Senhor para ele, eu vi. E aí, em um segundo momento, por exemplo, no versículo 15, é a resposta de Aimeleque, quando é acusado por Saul de estar ali mancomunado com Davi para um golpe contra o rei ou algo do tipo. E a resposta de Aimeleque é o seguinte, versículo 15: acaso hoje foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Não era a primeira. Davi já havia estado lá antes. Aimeleque sabia quem ele era. Ele diz: é certo que não, que o rei não atribua coisa nenhuma a mim, seu servo, nem à casa de meu pai, pois teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. A acusação de Saul é que ele estava junto com Davi num plano contra o rei. E aí Aimeleque vai falar assim: eu não sei nada desse negócio de golpe, eu não estou sabendo de nada. Por acaso é a primeira vez que eu recebo Davi e busco o direcionamento de Deus para ele? Não é a primeira. E aí você percebe que a ida de Davi até o tabernáculo não foi para comer pão só, foi para consultar a Deus. E eu quero que você entenda isso. Davi, ele recebeu uma unção real. Samuel ungiu Davi rei sobre Israel, ele sabe disso. Ele está no templo, já tem um tempo, desde que matou Golias, está lá, no palácio real. Desde que matou Golias, está lá na presença de Saul. Agora Saul cisma que ele tem que morrer, começa a querer matá-lo. Davi então procura Samuel. Por que ele procura Samuel? Porque ele não está entendendo nada. Se ele achou que fosse acontecer algum tipo de transição mais suave, isso não está acontecendo. Se ele achou em um determinado momento que, sei lá, Saul ia
reconhecer a unção. Não está acontecendo, só que é a morte dele. E segundo momento, ao invés de Davi fugir para mais longe, ao invés de Davi, sei lá, se organizar, já que tem a unção real, e dizer, eu agora vou dar um golpe, agora eu vou ser realmente elevado ao status de rei aqui, porque Deus já fez isso comigo, porque alguns outros na história de Israel vão fazer isso. Deus vai lá, unge o cara vai lá, mata o rei, mata todo mundo e toma o trono. Isso acontece toda hora na história dos reis. Mas Davi não. Davi vai até o tabernáculo porque ele quer saber qual o direcionamento de Deus. Davi procura Samuel porque ele quer saber qual o direcionamento de Deus. Davi procura todo o tempo esse referencial espiritual porque ele não faz nada sozinho. Porque ele não decide as coisas sozinho. Porque ele realmente não está dono da sua própria vida e tomando as suas decisões segundo o seu próprio coração. Ele precisa do direcionamento de Deus. Então, se no primeiro momento o homem segundo o coração de Deus é aquele que busca intimidade, aquele que realmente quer estar na presença de Deus e ultrapassa os limites das obrigações, no segundo momento, o homem segundo o coração de Deus é o homem que está desejoso de saber qual o direcionamento de Deus na hora da crise. Porque a crise bate, meu amigo. E bate forte, e bate duro, e muitas vezes a gente vai se pegar em momentos assim, que a gente achou que a coisa ia ser suave, tranquila, sabe? Que Deus ia fazer uma coisa bonitona assim, florida, né? Um jardim. Olha como o plano de Deus é lindo. Estou aqui agora feliz. Deus falou que Davi ia ser rei, mas ele não falou que ia ser fácil, e não está sendo. E Davi está sofrendo. Sabe por que Davi está sofrendo? Não é porque ele está sendo perseguido, não. Porque ele poderia resolver isso muito fácil. É porque ele ama Saul. Ele ama Saul. Ele vai ter inúmeras oportunidades de matar Saul e não vai fazer. Ele vai chegar ao ponto de dizer para Saul, depois de Saul ficar exposto para ele em uma caverna, os dois sozinhos, ele sai à frente de todo o exército e diz, jamais levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Se Deus disse que eu vou ser rei, Deus está cuidando. Não vai ser eu que vai resolver. Quando a crise bate, meus amigos, e ela vai bater, o sofrimento vai nos pegar. Que ele não seja um sofrimento ausente de propósito. Que a gente entenda que as perseguições virão, que as crises virão, e que realmente a gente vai ficar ferido, machucado, sofrendo, triste, mas que isso não seja desprovido de propósito, porque senão será desespero. E o cristão não é desesperado. Não pode. Porque ainda que o mundo caia sobre nós, a nossa esperança está em Cristo, está em Deus, está no seu reino. Então a gente sabe, como Davi, por isso que ele vai até o tabernáculo, que Deus pode transformar todo esse sofrimento em algo belo. Ele sabe que Deus pode transformar toda essa perseguição em algo maravilhoso, mas não vai ser pela sua força, não vai ser pelos seus músculos, não vai ser pela sua violência, não vai ser realmente pela sua mão, vai ser pela mão de Deus. Por isso que ele quer o direcionamento. E é isso que é belo, e por isso que Deus realmente olha para Davi de uma maneira especial, porque ele quer saber de Deus. Ele poderia, gente, Deus, tu não me ungiu, resolve isso aí. Eu vou acabar com Davi, ou melhor, com Saul. Aquela lança que Saul jogou nele, ele pegava e enfiava na cara de Saul de volta. Se fosse eu, de repente, isso aconteceria bem rápido. Se fosse muitos de vocês aí, bem mais rápido do que eu. Inclusive, eu vou contar uma história aqui para quebrar um pouquinho o clima, que vocês estão me olhando com a cara meio estranha. Eu estava na academia um dia e fui fazer uma piada com um cara lá, ele é bem mais velho que eu, e ele andou depilando a perna, né? Eu acho isso meio estranho. Coisa de catarinense, né? Mas, que no Rio eu nunca vi. Aqui eu tenho visto. E aí eu brinquei, falei assim... Tu não volta pro Rio, né? Faz, cara. Essa foi boa, né? Faz tempo. Por quê? E aí eu perguntei, meio assim num tom, né, de zoeira, eu falei assim, é com cera? E aí ele ficou meio assim, né? Aí eu brinquei, eu falei, não estou te julgando, né? Meio no tom irônico, só quero saber o procedimento, para saber se dói muito, né? Raspar a perna. E ele ficou meio sério, eu percebi, eu falei, acho que ele não gostou. Deixei passar um pouquinho, para esfriar os ânimos, caso eles estivessem quentes, até porque ele é bem mais forte do que eu, né? E aí eu fui, rapaz, não leva mal não aquela brincadeira, foi só uma besteirazinha e tal. Ele falou assim,
Se preocupa não, que se eu não tivesse gostado, tinha acabado bem rápido. Eu pensei, velho, isso foi uma ameaça, né? Porque a gente tem a capacidade de acabar bem rápido quando a gente quer, né? Uma voadora é rápido, acontece, né? Olha o Douglas Fortão lá. Não dá para resolver rápido, Douglas? Dá, né? Mas Davi não. Cai rápido, né? Davi não. Davi não quer. Ele quer que Deus dê o direcionamento. Ele quer que Deus mostre para ele qual o propósito disso tudo. Ele quer que Deus aponte para ele realmente, no sentido de que ele entenda que nada daquilo está sendo gratuito, caótico, desprovido de uma missão. Por isso ele vai lá e corre riscos. Porque Doeg está aqui. Sabe quem é Doeg? Esse cara é um demônio aqui. Posso já lhe adiantar. Ele está aqui preso mediante ou diante do Senhor, é a expressão em algumas traduções, porque provavelmente ele está impuro, está num processo de purificação. Ele não é israelita, ele é edomita, mas ele é uma espécie de poderoso de Saul. E a gente vai ver no decorrer da história que depois que ele denuncia a Emelec, Saul vai dar ordem para os soldados matarem os 85 sacerdotes, a loucura de Saul. E nenhum soldado vai querer. Sabe quem vai matar? Doeg. Um por um. Ele mata os 85. E ele está aqui. E Davi vê. Inclusive isso vai ser argumento para alguns dizerem que Davi está inventando essa história para preservar a Emelec. Porque Doeg está lá. E pode ser, dentro dessa linha, que se Davi joga limpo e Doeg ouve, a Emelec iria morrer. Então ele inventa uma história aqui para tentar tirar o cara disso. Embora Emelec não seja tolo, como a gente viu, ele sabe que Davi está em uma situação bem diferente da comum. Mas o Davi percebe realmente que Doeg é um elemento ali perigoso, não é? E pode colocar a vida do sacerdote em risco. Então, Davi vai fazer o último movimento do nosso texto aqui. As perguntas de Davi são bem assim, curiosas, né? Tem pão aí? Entende? Tem um Doeg lá. Tem pão aí sobrando? Tem o pão consagrado aqui. Não, tá tranquilo, pode me dar. Não tem problema. E agora ele pergunta assim, tem alguma espada aí? Alguma lança? Pô, foi Davi que levou a espada de Golias para lá. A gente leu lá que Davi levou as armas de Golias para a tenda, né? Em algumas traduções é possível realmente entender que ele levou para o tabernáculo e depositou lá, porque está aqui. Foi consagrado a Deus a vitória sobre Golias e a espada representa essa vitória de Deus. E está no tabernáculo. Tabernáculo é lugar para espada, pô. Tanto que a Emelec vai dizer, só tem uma, aquela que você deixou aqui, que você matou Golias. Então, alguns vão dizer que provavelmente Davi já sabia disso, porque essa pergunta não é normal. Vai chegar no tabernáculo e vai dizer, tem espada aí? Que espada? Aqui não é lugar de espada, que só tem sacerdote, pô. Mas ele sabe que a espada está lá. E aí ele dá um migué por causa do Doeg, vai ter alguma espada aí? Aí Emelec fala, tem, a que você matou, o Golias. E aí a resposta de Davi é bem interessante. No finalzinho ele diz assim, ó, e Davi disse, não há outra melhor. Não há outra melhor. Por que Davi responde isso? Não é porque essa espada era melhor que as outras. Não é porque ele está sem nenhuma espada, simplesmente. Mas é porque essa representa a direção de Deus, a vitória de Deus, a mão de Deus na vida de Davi. Se era um momento de fuga, que ele realmente não estava entendendo como as coisas estavam acontecendo, se era um momento em que a perseguição e o sofrimento tomou conta dele, e um momento em que ele acha que é necessário buscar a direção de Deus, momento em que ele dá um passo mais para a intimidade com Deus, é o momento também em que ele identifica que aquela espada era poderosa, porque ela lembrava a ele que era Deus que estava à frente. Mas isso também é algo a ser salientado. Essa é uma transição no texto. Davi não vai ficar tocando harpa a vida toda para Saul. Davi vai ter que pegar a espada, porque começou uma guerra. Começou uma guerra. E não era uma guerra contra Saul.
Era uma guerra contra as forças do mal, que estavam impedindo que Davi sentasse no trono. Era uma guerra contra os filisteus, era uma guerra contra os inimigos de Israel. E por isso Davi deixa de ser o menino do palácio para ser um guerreiro agora, para ser um homem de guerra agora. E eu acho que isso tem essa transição tem realmente um elemento muito importante na nossa vida também. Porque é bom nós estarmos aqui cantando, louvando, é bom as nossas reuniões, é bom os nossos encontros, mas existe um momento na nossa vida que realmente a ficha precisa cair e que a gente entenda que a gente não foi chamado só para tocar a harpa, não foi chamado só para realmente os momentos, né, de alegria e realmente de prazer. É importante nós entendermos que como igreja fomos chamados para uma guerra. E que vai haver um momento em que a espada vai ter que estar em nossa mão. Não vai ser a espada que matou Golias, mas vai ser a espada que sai da boca de Deus, a sua palavra, que transforma o homem, que transforma este mundo. Essa é a nossa missão. Nós vamos estar empenhados nela até a vinda de Cristo. E não tem outro momento. Vai ter momento de alegria? Que tenha. Tomara que seja maior do que os momentos de sofrimento. Mas nós não estamos realmente isentos de entendermos que o chamado para o Evangelho é o chamado para uma vida com propósito, uma vida com uma missão extremamente importante, extremamente afiada com o coração de Deus. E a minha pergunta para você hoje é: qual é a sua missão? Eu já perguntei isso algumas vezes, né? Algumas vezes. Qual é a missão? Se realmente a gente está entendendo o chamado de Deus como igreja, como crente, como filho de Deus, como aquele que foi liberto do pecado, para realmente uma missão de libertação do homem. Isso precisa acontecer, está acontecendo na vida de Davi. Daqui para lá, meu amigo, o negócio vai ser tiro, explosão e bomba. Porque tem uma batalha espiritual, assim como teve na vida de Jesus também. Que Jesus se levanta, o primeiro é muito bom, é o milagre do vinho, né? Mas depois o que acontece é perseguição e uma luta, e uma batalha constante para que o homem fosse realmente despertado do sono, para que o homem tivesse os olhos abertos para a salvação. E esse é o nosso chamado. A espada, meu amigo, aqui ó, a espada. Entender que nós precisamos fazer a diferença no lugar onde nós estamos, porque se não for isso, não faz sentido. Aí é desespero. Aí não tem propósito, não tem missão, não entendemos o chamado da igreja, o chamado de Cristo para fazermos a diferença, sal da terra, luz do mundo para os homens. Disse então Viktor Frankl que nenhum homem pode viver sem um propósito. Nenhum consegue. Na verdade, caminho para a depressão. E eu digo para você que nenhum cristão pode ou deve existir sem uma missão dada por Deus para fazer a diferença onde nós estamos. Amém?